Vamos para a questão 2, então. Na questão 2, ele diz o seguinte: a partida de diário, despesas de salários, caracteriza-se. Aí ele dá algumas opções, né? Ele pergunta o que é que despesa de salários a pagar, quer dizer. Despesa de salários a pagar. O que é que ele está dizendo aqui? Esse aqui ele fez um lançamento. Qual foi o lançamento? Vou até usar aqui para a gente ir para a questão 2, né? Ele fez um lançamento aqui. Aonde ele debita. Vou botar aqui. Debita despesa de salário e credita salários a pagar. Então, esse lançamento aqui que ele dá. Lembrando que sempre que a questão disser, por exemplo, uma conta a outra, isso é um lançamento. Lembra que vocês viram lá com o Marconi, que tanto a gente pode fazer o lançamento assim, botando o D e o C, como pode fazer o lançamento, em vez de colocar aqui o D e o C, colocaria despesa de salários a salários a pagar. Que quando eu digo A aí, é porque eu estou dizendo que é a conta credora. Eu, particularmente, gosto de utilizar o D e o C para ficar mais claro para vocês. Mas vocês podem utilizar o A também, a partícula A. Então, ele dá esse lançamento e diz o seguinte: caracteriza uma despesa antecipada e não paga. Vamos lá. Despesa de salários a salários a pagar. Isso caracteriza uma despesa antecipada e não paga? Não, pessoal. Por que não? Quem é que arrisca aí dizer por que não caracteriza uma despesa antecipada? Qual seria um lançamento aí de uma despesa antecipada? Professor, eu acho que não é porque o trabalhador, tipo, passou o mês todo trabalhando, aí não é antecipado, estou pagando pelo que foi feito. Isso, e assim, dá para ver aqui pelo lançamento, porque já ocorreu a despesa, né? Se você olhar aqui, ó, despesa de salários. Então, se fosse antecipado, seria o seguinte: eu debitaria antecipação de salários, se fosse uma despesa antecipada de salários, a caixa. E aí depois, isso aqui seria o primeiro lançamento. Aí depois eu debitaria aqui despesa de salários e creditaria antecipação. Isso na hora que a despesa ocorrer de fato, antecipação de salário. Aí você pode perguntar, Ladim, quando era que aconteceria uma situação como essa? Vocês já devem ter escutado falar, ou já deve, algum colega de vocês já devem ter feito isso, ou vocês já devem ter visto na empresa de vocês, ou vocês mesmos já devem ter pedido o que muita gente chama de vale. Chega para o patrão e diz, patrão, me deu um vale, que aquilo na verdade é um adiantamento. Me deu um adiantamento? Aí o que é que o patrão faz? O patrão dá um adiantamento, só que você está recebendo um valor do seu salário, só que você ainda não trabalhou o mês todo. Então você não teria direito ainda ao seu salário daquele mês. Então o que é que acontece? Quando isso acontece, é uma antecipação de salário. Eu debito antecipação de salário, ou salário pago antecipado, alguma coisa do tipo, a conta, e credito caixa, porque sai o dinheiro da empresa. Quando chega lá no final do mês, dia 31 de janeiro, por exemplo, a despesa ocorreu de fato. Como a despesa ocorreu, então eu tenho que registrar a despesa. Aqui no início do mês, vamos dizer que esse lançamento aqui foi dia 10. Dia 10 de janeiro de 2021. Então, aqui no dia 10 eu antecipei, porque o mês não tinha acabado ainda. Quando chega lá dia 31, ocorreu de fato a despesa. Então, no dia 31 de 1 de 2021,
eu vou debitar a despesa de salário, porque a despesa ocorreu de fato, e vou creditar a antecipação do salário, ou seja, eu vou matar essa conta aqui, que seria um direito que estaria lá no meu ativo, eu vou zerar ela. A despesa ocorreu e eu zero lá a antecipação, porque agora, de fato, a despesa está lá. Só para vocês entenderem aí, porque não seria uma despesa antecipada. E aí nós temos a segunda opção, que é uma despesa incorrida e a pagar. Uma despesa incorrida e paga. Não, pessoal, por que não uma despesa incorrida e paga? Aqui, por esse lançamento, a gente vê que a despesa realmente ocorreu. Porque está aqui, ó, o débito na despesa de salário. Mas ela não foi paga porque o próprio conta aqui embaixo já diz, olha, salários a pagar. Se fosse uma despesa incorrida e paga, qual seria o lançamento? Eu debitaria quem, creditaria quem? É que me ajuda aí. Despesas de salário, caixa ou banco? Isso, perfeito, Abigail. É isso mesmo. Então, assim, por isso que essa questão está errada. Essa letra é B. Porque, como a Abigail bem colocou aí, para que a letra B fosse correta, eu tinha que debitar despesa de salário, ó, despesa de salários, e creditar o caixa ou o banco. Professor, Então, oi. existe algum momento que a pessoa acredita a despesa? Não, né? É raro, mas pode existir. Foi boa a sua pergunta, Carlos. Excelente aí a pergunta. Pessoal, as despesas, elas são de natureza devedora, como eu falei para vocês. Então, o normal é que as despesas elas só recebam lançamentos a débito. Eu sempre debito nas despesas. Mas, Aladim, pode acontecer de eu creditar uma despesa? Sim, pode acontecer, mas são raros os casos. Por exemplo, um estorno. Como assim um estorno? Eu fiz um lançamento errado. Eu debitei o caixa, eu debitei a despesa e creditei o caixa. E aí, para me desfazer esse lançamento, eu vou ter que fazer o inverso. Então, eu estorno. Então, eu vou ter que debitar o caixa e creditar a despesa lá, para poder estornar esse lançamento que eu fiz. Mas, regra geral, a despesa ela só é debitada. Ela só faz aumentar e depois ela encerra. Ela é creditada quando? Quando eu vou encerrar ela. Quando eu vou jogar o valor dela lá na conta da apuração do resultado do exercício. Aí eu credito ela. Então, pessoal, voltando aqui, a letra C, ó. Uma despesa incorrida e não paga. Olha aqui, realmente, a despesa aconteceu, porque está aqui despesa de salários, ó, debitando ela, só que ela não foi paga, porque é salários a pagar. Então, letra C, aqui nessa questão. E aí a letra D, nenhuma das alternativas anteriores. Pessoal, uma dica para vocês em concursos. Vocês, eu acredito que muitos de vocês fazem concurso ou vão fazer concurso. Sempre olhe para essa questão que diz nenhuma das alternativas anteriores estão corretas, nenhuma alternativa correta. Sempre olhe com cautela para ela, porque assim, se você for chutar, nunca chute nela. Pronto, a regra é essa. Se eu não sei de nada, não chute nessa daí não. Porque é raro, às vezes, que uma questão ela tem a resposta certa é essa. É raríssimo. Então, assim, uma dica que eu dou, vai chutar no concurso, não chute nessa daí não. Escolha as outras. Aladim, mas pode acontecer? Pode, mas é raro. Quando tem essa daí, o cara já está dizendo, geralmente o cara já está dizendo o seguinte, é um a menos para você se preocupar. Mas lembrando, pessoal, isso não é regra geral, não.